tentar trazer para vocês um aspecto mais prático. Qualquer coisa, o tema foi o doutor Gustavo que escolheu, né? Eu fiz várias opções, várias alternativas, e acabou, então, resultando nessa situação de escolher os pressupostos recursais. Quando eu cheguei no tribunal, eu comecei a me preparar com o CPC, né, que ainda estava, no mês de março, em grande discussão da sua aplicação no processo de trabalho, o TST fazendo a revisão de súmulas e OJs e também adaptando ao novo CPC, inclusive a Instrução Normativa número 39. Então, só recordando o artigo 769 da CLT, que permanece intacto, da aplicação, com a reforma trabalhista, da aplicação do CPC em razão da omissão. Então, o direito processual comum é fonte subsidiária do direito do processual do trabalho, exceto naquilo que for incompatível. O CPC, já trazendo a novidade de incluir a trabalhista também no seu artigo 15. Então, na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas, aplica-se, então, o CPC de forma subsidiária ou até mesmo de forma supletiva. Acredito que não há necessidade de passar para vocês, né, quais seriam essas normas supletivas ou até subsidiárias. E aí, então, comparando os dois artigos, 769 da CLT com o 15 do CPC, vocês têm aí a pequena diferença. O TST também editou a resolução, através de sua resolução, a Instrução Normativa número 39, que dispõe das normas processuais aplicáveis e não aplicáveis à Justiça do Trabalho, ao processo do trabalho, no ano de 2016, praticamente um ano depois da vigência do CPC, do início, um ano depois da publicação e perto, então, da vigência do novo CPC no ano passado. Destaco o artigo 2º da Instrução Normativa número 39, não se aplicam ao processo de trabalho, e o artigo 3º, que traz a aplicação do processo do trabalho. Não se aplicam, por exemplo, né, a contagem do prazos em dias úteis, a partir do 11/11 passa, né, a aplicar. Prazo de contestação, lembrando que na Justiça do Trabalho a contestação é ofertada em audiência, e agora teremos que juntar antes da audiência, né, pelo sistema do PJE, até a data da audiência, com a reforma trabalhista, entre outros. E o artigo 3º é a aplicação do processo do trabalho. Eu verifiquei, dos pressupostos recursais, o que poderia entrar em discussão aqui, nesta noite, em relação à reforma trabalhista. E apurei que o depósito recursal, custas e a questão da tempestividade, no meu entendimento, 3 pressupostos que estão afetados pela reforma trabalhista e que merecem considerações. O depósito recursal, a CLT não traz hoje grandes descrições, digamos assim, do depósito recursal. Apenas lá no artigo 899 nós temos um parágrafo que ele é feito na conta vinculada do Fundo de Garantia do Empregado. Depois, mais tarde, veio a questão do depósito recursal para o agravo de instrumento dos 50% do recurso que ele quer destrancar. Para isso, o TST teve que editar uma Instrução Normativa de número 3, onde, nesta Instrução Normativa, traz o conceito. Está ali, o conceito de depósito recursal, ele não tem natureza de taxa de recurso, mas de garantia do juízo recursal, que pressupõe condenação pecuniária. Então, só vai haver a necessidade de depósito recursal quando existir condenação. Não há nada expresso na CLT, nem na Instrução Normativa, de que reclamante não faz depósito recursal. O reclamante não faz porque ele não é condenado. Quem é sempre condenado numa reclamação trabalhista, total ou parcialmente, é a reclamada. Então, nós temos hoje, antes de vigorar a reforma trabalhista,
o artigo 899 da CLT como fundamento para o depósito recursal e a instrução normativa número 3. O depósito recursal hoje tem esses limites. Finalmente, o TST tirou os centavos, né? Sempre havia aquela discussão dos centavos, e a OJ 140 dizia que era deserto, se você não fizesse certinho, inclusive centavos, não era admitido. E para recurso de revista, recurso extraordinário, recurso em ação rescisória e recurso, recurso de embargos para o TST, o dobro do valor R$ 18.378. Aí surgia o problema no mês de agosto de todo o ano, no dia 1º de agosto, o depósito recursal, após um ano, era alterado pelo TST, atualizando os seus valores, e sempre havia a questão da deserção. O advogado que fizesse o pagamento, o recolhimento do depósito recursal no dia 31 de julho, fosse protocolar o recurso no dia 1º de agosto, haveria a diferença, então era considerado deserto. Claro, se o centavo já era considerado deserto, imagine, então, uma diferença de R$ 400, R$ 500 também era considerado deserto. Atualmente, é feito na conta do Fundo de Garantia do Empregado, né? E passa a ser feito numa conta vinculada ao juízo. O doutor Gustavo e o doutor Ricardo estavam no tribunal essa semana, então vai vir novidades por aí da guia de recolhimento do Fundo de Garantia, se eu não me engano, vinculado até mesmo ao PJE. E a correção agora passa a ser, então, pelos mesmos índices da poupança. Então, como é que fica a redação após a Lei 13.467, no dia 11 de novembro? O artigo 899 permanece intacto, e o parágrafo 4º, então, tem aí uma nova redação. O depósito recursal será feito na conta vinculada ao juízo e corrigido pelos mesmos índices da poupança. Parágrafo 9º, o valor do depósito recursal será reduzido pela metade para entidades sem fins lucrativos, empregadores domésticos, microempreendedores individuais, microempresas e pequenas de empresa de pequeno porte. Isso sempre foi uma luta, havia vários projetos de lei, mas até hoje não conseguiu. Com a reforma trabalhista, então, passa a ter esta possibilidade de reduzir o depósito recursal pela metade, e também a isenção do depósito recursal, também agora previsto na CLT. São isentos do depósito recursal os beneficiários da justiça gratuita, as entidades filantrópicas e as empresas em recuperação judicial. Temos ainda a súmula 83, se não me engano, do TST, que trata ainda da massa falida, que a massa falida não faz depósito recursal e também não há o recolhimento das custas. Então, o TST vai discutir ainda essa reforma de suas súmulas, se permanece ou não. E também uma novidade, né, que as empresas vão procurar as instituições bancárias para fazer a substituição do depósito recursal por fiança bancária ou seguro garantia judicial. Se pegar aí as grandes reclamadas na Justiça do Trabalho, imagine o quanto que não tem de dinheiro de depósito recursal, rendendo aquele juro de 3% ao ano. Então, reduzida pela metade, resumindo, para entidades sem fins lucrativos, empregadores domésticos, micro e pequenos empreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte, e ficando, então, isentos os beneficiários da justiça gratuita, entidades filantrópicas e as empresas em recuperação judicial, podendo, então, ser substituído também por fiança bancária ou seguro garantia judicial. Súmula 245, o depósito recursal permanece esse entendimento, ele deve ser feito e comprovado no prazo alusivo ao recurso. A CLT poderia ter trazido essa súmula para os seus parágrafos do 899. Não adianta fazer o depósito recursal e comprovar no dia seguinte,
fazer e comprovar no prazo alusivo ao recurso, para que ele realmente não seja considerado deserto. A utilização da guia GFIP, essa súmula deve ser cancelada. Hoje é obrigatória ser a guia GFIP, guia do FGTS em informações previdenciárias. O depósito recursal será efetivado até o dia 11/11 na guia de recolhimento do FGTS, em informações da Previdência Social, nos termos do parágrafo 4º e 5º do artigo 899 da CLT, e quando existe aquela relação de trabalho, a possibilidade, então, de fazer o depósito judicial vinculado ao processo pela súmula do TST 426. A famosa OJ 140, redação antiga, preste bem atenção. Depósito recursal e custas, diferença ínfima. Ocorre deserção do recurso pelo recolhimento insuficiente das custas e do depósito recursal, ainda que a diferença em relação ao quanto devido seja ínfima, referente a centavos. Há uma redação desde 1998, entendimento pacificado da Justiça do Trabalho. Recurso de revista. Peguei essa decisão agora, do mês de outubro. A possibilidade da guia não ser identificada uma autenticação mecânica. Antes da reforma trabalhista, era pacífico que esse entendimento não seria possível. O TST, digamos, está flexibilizando, e agora, se houver uma dúvida numa autenticação da guia, tanto do depósito recursal como das custas, é possível, então, fazer a juntada da guia com uma, digamos, uma dúvida, não, uma digitalização, né, onde comprove que aquela autenticação mecânica realmente é correta. Então, o ministro Caputo, relator do processo, depósito recursal, autenticação bancária, ilegibilidade parcial, possibilidade de aferição do recolhimento. Provimento. Esta Corte Superior tem firmado entendimento de ser possível afastar a deserção do recurso quando a guia GFIP apresenta-se ilegível parcialmente, e tal circunstância não compromete a aferição do requisito da garantia do juízo, incidência do princípio da instrumentabilidade das formas precedentes. E aí o número do processo agora recente do TST da 5ª turma, relator ministro Guilherme Caputo Basso. Umas 3 semanas atrás, com base nesse julgado, eu já deferi a juntada para um recorrente, juntar a nova guia do depósito recursal que possa auferir a autenticação bancária. Então, é possível agora que o tribunal, vai depender de cada Câmara, seja possível comprovar, então, quando houver dúvida da autenticação mecânica, tanto para o depósito recursal como para as custas, o que anteriormente não seria possível. Quanto às custas, não há qualquer modificação no caput do 789. As custas na fase de execução permanecem inalteradas, e as custas na fase de conhecimento, elas passam, então, a ter uma nova redação. Na Justiça do Trabalho, os processos individuais, processo coletivo, todas as ações e procedimentos, o percentual das custas permanece em 2%, observado o mínimo de R$ 10,64. Ocorre que não havia limite das custas, eram ilimitadas. E agora passa a ter, então, um novo limite, que é 4 vezes o limite máximo dos benefícios gerais da Previdência Social.
Aqui para vocês, redação atual, comparando com a redação da reforma trabalhista, permanece 2%, e, então, o novo, com a reforma, o novo percentual de custas máxima, ficando em R$ 22.125,24 o recolhimento máximo das custas, 4 vezes o valor do benefício máximo da Previdência Social. O nosso tribunal, nesse ano de 2017, considerando deserto em vários processos. Está aí para vocês, deserção justiça gratuita, de acordo com o artigo 14 da Lei 5584/70, o benefício da justiça gratuita destina somente ao empregado que declare a hipossuficiência econômica. Portanto, é deserto recurso ordinário interposto pelo empregador, sem a comprovação do recolhimento do depósito recursal e das custas processuais. O tribunal tem uma súmula, daqui a pouquinho eu vou passar para vocês, que entende hoje, a súmula 30, que não é possível a pessoa jurídica ter o benefício da justiça gratuita. O TST já mudou seu entendimento, já está sumulado, também já vamos verificar essa possibilidade na súmula 463. Mais decisões do nosso tribunal aqui. A existência de arresto de bens em autos diversos não afasta a deserção. Mesmo tendo bem garantido em outro processo, há necessidade sempre de comprovar o depósito recursal e as custas. O novo CPC tem algumas situações que não estão sendo aplicadas ao processo de trabalho no artigo 1007. Porém, antes de chegar no 1007, temos que dar uma olhadinha no artigo 932, seu parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator considerará prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Muitos advogados têm requerido a aplicação desse artigo quando existe ausência de depósito recursal, quando existe ausência do recolhimento das custas. Não é insuficiência, é ausência mesmo. O TRT tem entendido que não seria aplicável para ausência do depósito recursal e ausência das custas. E não seria, então, aplicado esse artigo 932. O 938 do CPC também expressa a mesma situação da possibilidade do relator dar prazo para cumprir uma diligência. Parágrafo 1º. Constatada a ocorrência de vício sanável, inclusive aquele que possa ser conhecido de ofício, o relator determinará a realização ou a renovação do ato processual no próprio tribunal ou em primeiro grau de jurisdição intimada às partes. Tem uma divergência na primeira Câmara, que uma desembargadora entende a possibilidade da ausência do depósito recursal e das custas ser a parte intimada em despacho do relator para que ele faça o depósito recursal e das custas, porém, esse entendimento não é majoritário. O 1007 do CPC, que é o que todo advogado que não faz depósito recursal e as custas, a ausência, requer a aplicação desse artigo com a intimação para que, em 5 dias, faça o respectivo recolhimento. Então, só lembrando o 1007 do CPC, no ato da interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo. Parágrafo 2º. A insuficiência do valor do preparo, inclusive porte de remessa, o que não é o caso da Justiça do Trabalho, e de retorno, implicará deserção se o recorrente intimado na pessoa do seu advogado não vier a supri-lo no prazo de 5 dias. Então, o parágrafo 2º do 1007 trata da insuficiência do preparo. Parágrafo 4º.
O recorrente que não comprovar no ato da interposição do recurso, recolhimento e preparo, será intimado na pessoa de seu advogado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Também não há aplicação ao processo do trabalho. E parágrafo 7º, que é o que interessa para nós. O equívoco no preenchimento da guia das custas, somente custas, não há menção ao depósito, não implicará aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício, também no prazo de 5 dias. A Instrução Normativa número 39 do TST, no seu artigo 10, aplica ao seu processo do trabalho as normas do artigo 1007 do CPC, no que se refere ao parágrafo 2º e 7º somente. Então, o que se aplica ao processo do trabalho? Parágrafo 2º, a insuficiência do valor do preparo e não a ausência, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente não vier a supri-lo no prazo de 5 dias. Então, na insuficiência, o relator pode dar o prazo de 5 dias. E também o equívoco, parágrafo 7º, no preenchimento da guia das custas, não implicará a aplicação da pena de deserção. Então, do CPC 2007, a Instrução Normativa permite a aplicação do parágrafo 2º e do parágrafo 7º. No dia 14/4/2017, o Pleno do TST cancelou o parágrafo único do artigo 10 da Instrução Normativa 39. O que dizia o parágrafo único da Instrução Normativa 39? Mais uma. Aí. A insuficiência do valor do preparo do recurso do processo de trabalho para os efeitos do parágrafo 2º do artigo 1007 do CPC concerne unicamente as custas processuais, não ao depósito recursal. No mesmo dia que foi cancelada este artigo 10, parágrafo único, o TST, então, fez uma revisão da OJ 140 da SDI, que está aí novamente para vocês a redação antiga, e agora a nova redação. Depósito recursal e custas processuais de recolhimento insuficiente e deserção. Em caso de recolhimento insuficiente das custas processuais ou do depósito recursal, somente haverá deserção do recurso se concedido o prazo de 5 dias, previsto no parágrafo 2º do 1007, o recorrente não fizer a complementação e comprovar o valor devido. Então, aquele problema no mês de agosto de fazer um depósito recursal com base ainda no valor de julho, né, é possível complementar desde que seja insuficiente. Então, na questão de ausência, não há possibilidade, no entendimento do tribunal, de poder fazer a complementação. Ausência não pode, insuficiência é possível. Aqui já adotando recurso ordinário, deserção, ausência de comprovação das custas ou do depósito, não há confundir insuficiência com ausência de comprovação. Caso a parte recorrente não apresente a guia GRU com recolhimento das custas processuais ou a guia GFIP com recolhimento de depósito recursal autenticados, o recurso interposto será considerado deserto, carecendo-lhe o preparo pertinente. Frisa-se que a Instrução Normativa número 39 do TST teve a sua redação alterada no dia 17 pelo Pleno do TST, nos termos da OJ 140. A Lei 13.467, que passa a vigorar
então, a partir do dia 11/11 de 2017, já há menos de um mês, publicada no Diário no dia 14/7 de 2017, traz aí também a questão da tempestividade, que é outro pressuposto que interessa para nós. Os prazos no processo do trabalho passam, então, a ser contados em dias úteis. Os prazos 775, os prazos estabelecidos neste título serão contados em dias úteis, com a exclusão do dia do começo e a inclusão do dia do vencimento. Só para que vocês tenham uma ideia, eu fiz uma continha aí, praticamente o advogado ganha 4 dias a mais para fazer um recurso ordinário. Ainda bem, segundo o doutor Gustavo. Né? Já não temos aquele 15 dias do processo, né, civil, o nosso fica limitado a 8, mas aí agora acabamos ganhando. Se pegar um feriado, ganha mais uns diazinhos. A justiça gratuita, que certamente também vai ser debatida, ela passa a ter um valor maior. Né, hoje é R$ 1.874, até 2 salários mínimos, passa também a ser com base no valor do teto da Previdência Social, então passa a ter o R$ 2.212,52. 790 da CLT, o benefício da justiça gratuita será concedido à parte que comprovar insuficiência de recurso. Vejam que a nova redação já não traz mais o empregado, o reclamante, ela traz a parte, permitindo, então, para as pessoas jurídicas a possibilidade de ter o pedido de justiça gratuita deferido, isentando do recolhimento do depósito recursal também, então, para as pessoas jurídicas. OJ 269, justiça gratuita, requerimento de isenção de despesas processuais. O benefício da justiça gratuita pode ser requerido a qualquer tempo ou grau de jurisdição, desde que, na fase recursal, seja o requerimento formulado no prazo alusivo ao recurso. Indeferindo o recolhimento da justiça gratuita, cumpre ao relator fixar prazo para que o recorrente efetue o preparo. Já essa possibilidade, também alteração feita no dia 14/7 deste ano. Multa no agravo. O relator está no tribunal negando seguimento ao recurso, decidindo de forma monocraticamente, em razão de não ter o depósito recursal ou de não ter o recolhimento das custas, e as partes estão interpondo agravo regimental. Artigo 1021 do CPC, parágrafo 4º. Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar uma multa fixada entre 1% e 5% sobre o valor atualizado da causa. Então, alerta aos advogados que têm câmaras aplicando a multa do agravo regimental, quando, monocraticamente, o relator denega seguimento a um recurso ordinário pela ausência do depósito recursal e das custas, vai acabar aí aumentando a conta de uma condenação. Tem a OJ, que admite a questão da multa do agravo regimental, a 389, também alterada já no ano passado, constitui o ônus da parte recorrente, sob pena de deserção, depositar previamente a multa aplicada com fundamento no parágrafo 5º do artigo 1021 do CPC de 2015, à exceção da Fazenda Pública e os beneficiários da justiça gratuita, que pagarão ao final. Está aí a súmula 463, que o tribunal está começando a observar. Portanto, a súmula 30 do nosso tribunal deve ser cancelada ou, após a reforma, ser alterada,
como eu falei para vocês, a súmula 30 do nosso TRT, ela não admite a pessoa jurídica ser beneficiária da justiça gratuita, mas o TST, já no dia 14/7/2017, passou a ter o entendimento da possibilidade já da pessoa jurídica, antes mesmo da reforma trabalhista. Então, a partir de 26/6/2017, para a concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa natural, basta a declaração de hipossuficiência econômica firmada pela parte ou por seu advogado, desde que munido de procuração com poderes específicos para este fim. Então, o advogado do reclamante, né, tem que alterar também a sua procuração para que possa constar nela a possibilidade desses poderes para pedir a justiça gratuita ou até mesmo assistência judiciária gratuita quando for sindicado. O item 2. No caso de pessoa jurídica, não basta a declaração. É necessária a demonstração cabal de impossibilidade de a parte arcar com as despesas do processo. Então, tem vindo, nesses pedidos, meras alegações. Né? Estou em recuperação judicial, estou devendo o salário dos meus empregados, estou com a conta negativa, tenho vários protestos. Então, a parte precisa cumprir o requisito dessa súmula do item 2 e provar de forma cabal a sua impossibilidade. Então, está com vários títulos protestados, faça a juntada de extrato das contas negativas, o número de reclamações trabalhistas pelo não pagamento de salário, ou que está em recuperação judicial, tá? Procurar de todas as formas, claro que fica a critério subjetivo do relator e da Câmara, reconhecer ou não, ou até mesmo do juiz de primeiro grau, se esse documento é suficiente para demonstrar de forma cabal. O que não pode é ficar somente na alegação. Está aí a súmula 30 do tribunal, assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica. É uma súmula até meia recente, do ano 2013, que não se estende à pessoa jurídica o Instituto da Assistência Judiciária Gratuita. Eu já tenho retirado ela dos meus votos, e, na sessão de ontem, alguns votos estavam com esta súmula, e já pedimos para retirar, entendendo que ela é incompatível com a súmula 463 do TST. Eu ia falar da transcendência, mas o doutor Ronaldo amanhã vai falar especificamente da transcendência, que, ao meu ver, também seria um tema muito interessante, que o TST está discutindo essa questão. O ministro Cláudio Brandão, que esteve aqui umas 2 semanas na Escola Judicial, passou para nós que o TST vai debater o que seriam essas causas econômica, política, social e jurídica. Né? O texto da lei ele não está claro, então o TST precisa criar critérios objetivos para que se discuta a transcendência. Então, procurei trazer para vocês algo do CPC que está sendo aplicado ao processo de trabalho, algo que vem com a reforma trabalhista, a partir do dia 11/11, e, cada vez mais, o tribunal tem debatido essas questões. Ontem, hoje e amanhã, a Escola Judicial está reunida, os juízes de primeiro grau, e, mês passado também, o TRT fez um evento também para discutir. Houve também um evento específico da reforma trabalhista, e estamos esperando também o que o TST vai apresentar, né, na revisão das suas súmulas, das suas OJs, se vai ter alguma instrução normativa também a respeito de alguns determinados temas, e o que a gente pode, então, começar a aplicar a partir do dia 11/11. Claro que no tribunal vai chegar um pouco mais tarde, né? Vai chegar ano que vem, vai refletir no tribunal, mas já há um reflexo de distribuição maior do número de recursos ordinários no tribunal agora nesse mês. Né? Cada gabinete estava recebendo 40 e poucos processos, já estão recebendo, só de recurso ordinário, uma média de 60 por semana.
né? Eu gostaria de ter ido hoje na escola judicial, mas, em razão do compromisso aqui, não foi possível, para que também os juízes de primeiro grau passassem se realmente está aumentando a quantidade de reclamações trabalhistas ajuizadas, com a preocupação dos advogados de fazer as reclamações, e até de alguns reclamantes, até antes do dia 11/11, né, com algum receio.